Meus amigos, bem-vindo mais uma vez à série de vídeos Descomplicando a Kabbalah. O tema de hoje, entendendo a Galut. O que é Galut? Exílio. Galut significa exílio. Quase 2000 anos atrás, a nação judaica foi expulsa de sua terra natal e enviada para um encharcado de lágrimas da Galut, ou um encharcado de lágrimas do exílio. E isso dura até hoje. O exílio do povo judeu dura até hoje. Esperamos e ansiamos pelo dia em que a Galut e o sofrimento cheguem ao fim, quando voltaremos à Terra Santa com a vinda de nosso Redentor, o Mashiach, que eu acredito e muitos rabinos acreditam, estamos pertinho dessa hora. Essa guerra lá de Israel são as dores do parto de Mashiach. Pelo menos é o que tudo indica, os sinais indicam, mas só ele, o santo bendito seja ele, é que sabe. Mas continuando aqui, por que estamos na Galut? Por que o povo judeu está no exílio? Galut muitas vezes é descrito como uma punição por nossas próprias falhas. Mas isso é apenas parte da história. No pacto entre as partes, ou seja, entre Deus e Abraão, no qual foi estabelecido pela primeira vez que haveria um povo judeu, quando Deus disse a Abraão que ia existir um povo judeu descendente dele, Deus informou a Abraão que seus descendentes serão estranhos em uma terra que não é dele. Ou seja, uma terra que não é do povo judeu, uma terra que não é deles. Então Deus já disse lá para Abraão, lá atrás, bem no início, que isso ia acontecer, que o povo judeu ia estar numa terra que não era deles e eles seriam estranhos nessa terra. A Galut do povo judeu foi ordenada antes que houvesse um povo judeu. Então Deus já decidiu e estabeleceu que haveria o exílio antes do povo judeu existir. Da mesma forma, é uma concepção comum que a era messiânica se destina principalmente como uma oportunidade para que Deus recompense seu povo pelos milênios de sua existência na Galut, pelos milênios de sua existência no exílio, quando eles lutaram lealmente e trabalharam em seu serviço, ou seja, no serviço para Deus. Embora seja certamente uma das razões para a redenção, não é o seu objetivo final. O segundo verso de Gênesis diz-nos que a terra estava surpreendentemente vazia e a escuridão estava na face das profundezas e o Espírito de Deus estava pairando sobre a face da água. Sobre isso o Midrash comenta: em outras palavras, Deus criou luz e escuridão. Deus criou a luz e a escuridão, tanto luz física quanto escuridão, bem como suas contrapartes metafóricas. Redenção e Galut. Redenção e exílio. E mesmo antes desse tempo, Deus imaginou, um momento em que a luz baniria a escuridão para sempre. Então Deus já tinha o plano de que a luz, em dado momento, a luz vai banir a escuridão para sempre. Ele imaginou o espírito de Mashiach. Mashiach vem para trazer essa luz eterna. A era messiânica era, na verdade, a principal motivação de Deus na criação de mundos, nas palavras do Midrash. Então, a era messiânica era a motivação principal. Deus já estava focando a era messiânica quando ele criou os mundos e tudo mais. Isso, explicação do Midrash. Deus desejava uma morada nos reinos abaixo. Deus queria uma residência, uma morada aqui no mundo inferior, aqui no nosso mundo. A fonte divina do nosso mundo físico é tão oculta
que nos sentimos como seres completamente independentes. Então, a fonte divina, a fonte de Deus do nosso mundo, ela está tão oculta por Deus que nós nos sentimos como seres independentes, que não dependemos de Deus para nada, de nada para nada, que somos só nós somos os poderosos. Na verdade, não sentimos ou percebemos Deus. Temos até a capacidade de desafiar a lógica, de negar nossa própria fonte de existência. Então a gente até consegue desafiar a lógica de negar a nossa fonte de existência, porque se a gente existe, precisa ter uma fonte. Se você não tem uma fonte, não existe. Para pensar nisso. Da qual dependemos dessa fonte de todos os momentos da nossa existência, ou seja, cada segundo nós dependemos dessa fonte de existência divina, essa fonte que é Deus. E Deus desejou habitar, morar, para ser sentido e reconhecido nesse clima baixo e hostil que é o nosso mundo. Esse é o desejo de Deus. E este desejo será realizado com a vinda de Mashiach, ou seja, quando vem Mashiach, quando chegar Mashiach, acaba esse mundo baixo e hostil e ele vira um mundo de amor, um mundo de divindade. E aí Deus vai habitar conosco. E quem vai fazer essa limpeza espiritual? Mashiach. E para atingir esse objetivo, precisamos nos submeter a Galut. Então, para a gente atingir esse objetivo de Mashiach vir e limpar o mundo do mal, da escuridão, nós, judeus, precisamos nos submeter a Galut, ao exílio. Aí você pode me perguntar, como é isso? Cada uma das criações de Deus está imbuída de uma alma, uma essência espiritual. Então, cada simples criação divina tem uma alma dentro e a sua essência espiritual. Mas esse núcleo espiritual, essa essência divina, está oculta, porque Deus quis assim. Em vez de objetos proclamando que são suas criações de Deus, que só têm existência para aumentar sua glória, eles proclamam, verbal ou não, que são seres independentes. Ou seja, a gente proclama que nós somos seres independentes, que não dependemos de Deus, que viemos do acaso, do choque das partículas e tararararará. Mas não, a gente depende da nossa fonte divina para existir. Então é nossa tarefa arrancar essa fachada e destruir a ocultação. O que é destruir a ocultação? Trazer a presença divina para que todos sintam, vejam e percebam. Isso é realizado toda vez que utilizamos um objeto de serviço a Deus. Qualquer objeto para servir a Deus. Tal ato revela o objetivo final desta criação em particular. Quando usamos, por exemplo, uma mesa para estudar Torá, quando usamos cera para a vela que é acendida em Shabat, quando usamos dinheiro para fazer caridade, quando usamos os pés para caminhar até uma sinagoga, todos esses atos servem a um propósito singular, revelando a essência divina, outro componente da criação. É disso que se trata a redenção. Não é uma mudança radical na criação, mas a descoberta do eu mais verdadeiro da natureza. Esta é a razão subjacente pela qual, ao longo dos séculos, nossa nação foi espalhada pelos 4 cantos da terra. As faíscas de santidade embutidas na criação foram dispersas por todo o globo, necessitando de um judeu para fazer uma bênção em um copo d'água lá em Xangai, para colocar uma mezuzá no batente de uma porta no Uzbequistão, usar as águas de um mikve em Joanesburgo, na África. Então, hoje, a globalização dos mercados, isso é ainda mais simples.
Com a globalização dos mercados, isso fica ainda mais simples. Podemos nos sentar nos Estados Unidos, acender uma menorá, que essa menorá foi feita na China. Não tem problema. Entenderam? O exílio, na verdade, é um exílio espiritual. Nós precisamos da redenção espiritual do povo judeu. E aí chega a redenção para todos os povos, todas as nações. Isto é o que é a redenção a respeito de tudo. Isso é o que é a redenção. É isso que representa a redenção a respeito de tudo. Não alguma mudança radical na criação, mas a descoberta do eu mais verdadeiro da natureza, realizada através da nossa permanência na galuta, ou seja, realizada através da nossa permanência no exílio. Pelo mundo todo tem judeu. A partir de agora, o efeito que temos sobre os objetos que elevamos está oculto. Quando o Mashiach vier, nossos olhos serão abertos e veremos o fruto do nosso trabalho de milênios. Estamos trabalhando, está frutificando, mas a gente não consegue ver o resultado, o fruto desse trabalho. Quando chegar Mashiach, nós veremos, nossos olhos serão abertos para isso. E é por isso que, curiosamente, a palavra hebraica para redenção é Geolá, é constituída das mesmas letras hebraicas, que a palavra para exílio, Golá, com apenas uma letra adicionada, que é o Aleph, transformando a palavra de exílio em redenção. Então, Opa, fugiu a palavra. É a idade. O alfabeto hebraico, nenhuma letra é por acaso e nenhuma palavra na Torá é por acaso. Todas têm uma ligação com a criação e com Deus. O Aleph tem um valor numérico de 1, representa o Criador único, a quem inserimos, revelamos em cada componente da criação, consequentemente, trazendo o objeto a um estado de redenção. Com a revelação cumulativa do Aleph, da letra Aleph, dentro de cada componente da criação, trazemos o mundo como um todo a um estado redentor. Um mundo em que Deus é revelado. Nós estamos pertíssimos desse mundo chegar. Em um nível mais profundo, a tragédia da galuta, a tragédia do exílio, não se limita ao deslocamento físico de um país para o outro. E não é necessariamente definido pela perseguição e sofrimento. Não é isso que define a galuta e o exílio. Galuta é uma época em que a presença de Deus está oculta, quando quase todos os vestígios perceptíveis da relação que compartilhamos com ele desaparecem. Por isso que tem muito ateu, muita gente não acredita em Deus, porque está oculto, totalmente oculto. Esse é a nossa galuta principal, o nosso exílio principal. É a presença de Deus totalmente oculta. Não sentimos nem vemos o amor de Deus por nós. A gente não consegue sentir o amor e nem perceber o amor que Deus tem por nós. E não nos sentimos realmente como seus filhos. Podemos estudar a Torá dele e seguir os mandamentos dele. E dizem-nos que ao fazê-lo nos conectamos com ele. Os sábios nos dizem quando estudamos, lemos, cumprimos seus mandamentos, nos conectamos com Deus. Mas a gente não sente isso. É por isso que até um judeu que vive em Jerusalém hoje diz em suas orações: por causa de nossos pecados, fomos exilados de nossa terra. Então, até mesmo para quem está fisicamente na terra de Israel, ainda assim está na galuta, ainda assim está no exílio, porque é um exílio espiritual. Através do fogo e da água, provamos nossa fidelidade além da sombra de qualquer dúvida. Nos primeiros anos da nossa nacionalidade, a presença de Deus foi sentida. Ele, frequentemente e muito abertamente, interferiu nos acontecimentos desse mundo
e especificamente em sua nação escolhida. Isso nos motivou a querer nos conectar com Ele. O amor que nos foi mostrado provocou um sentimento recíproco de nossa parte, pois foi Deus que alimentou o relacionamento. Deus é que alimentou esse relacionamento nosso com Ele. A era messiânica é a consumação da nossa relação com o Deus. E para ganharmos esse privilégio, temos de provar que a relação é real para nós. Nós temos que provar para Deus que o relacionamento com Ele é real, é de verdade. É parte integrante de quem somos. Tanto que manteremos firmemente essa relação. Manteremos essa relação mesmo na ausência de qualquer reciprocidade revelada de Deus. Nós confiamos nele, mesmo não tendo uma revelação de Deus, a gente continua firmemente mantendo o nosso trabalho e devoção a Deus. Mesmo quando permanecer fiel a Ele nos custe tão caro, nós vamos continuar fiel a Deus. 2000 anos de escuridão espiritual não nos dissuadiram, não mudaram nossa ideia de permanecer fiel a Deus. Através do fogo e da água, provamos nossa fidelidade além da sombra de qualquer dúvida. A Galute sobreviveu à sua utilidade e agora é hora da redenção. O exílio sobreviveu para a utilidade desse exílio e agora chegou a hora da nossa redenção. Acredite. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até lá.